estou querendo fazer o projeto, eu tenho que ter alguns itens obrigatórios. O título do projeto, o resumo, a problemática da pesquisa, o problema da pesquisa que eu estou querendo trabalhar, os objetivos, geral e específicos, a justificativa, 3, 4 parágrafos, um referencial teórico sobre aquilo que eu quero desenvolver o trabalho, o estado da arte, o que tem que tem já publicado sobre aquela questão, os problemas que já foram detectados, o material e métodos, né, bem detalhado, para que a gente possa ter realmente seja possível repetir o teu trabalho, as referências, e a gente segue da mesma maneira aqui um template, um modelo proposto que deve ser seguido à risca. Então, tá lá o modelo, esse material tá lá para vocês. Você tem ali a parte da identificação, escola, autores, professores orientadores ali, autores são os alunos, professor orientador ou professores orientadores, título do projeto e a sequência de itens que a gente vai falar. Isso consta como o projeto. Não mexo ali na parte de cima, né? Logo, né? A parte dos títulos, tudo é mantido. Cabeçalho, mantido e preenchido com aquelas informações que eu comentei com você. Responsabilidade, de novo, aqui de orientação é dos professores, mas a redação é dos alunos também. O título, lógico, quando a gente vai executar alguma coisa, a gente tem uma ideia de título inicial, sempre é assim. Mas o título tem que ser algo curto, sucinto, né? Tem que refletir o conteúdo do trabalho. Se é algo regional, não pode dizer que tem uma amplitude nacional, se ele vai ser aplicável. Então, mesmo que inicialmente você tenha uma ideia preliminar, você retoma esse título para ver se ele está bem enquadrado. Não usem siglas, tá? Abreviação e sigla também para título não serve. O resumo que vai ser construído, gente, ele é um apanhado geral do seu projeto, tá? Mas ele tem itens obrigatórios para estarem presentes no resumo. Eu preciso de uma breve introdução. O objetivo geral, mesmo no resumo, eu tenho que ver alguma metodologia. Ah, mas eu tenho pouco espaço, eu tenho muito método. Você vai resumir. Aqui, como é um resumo de projeto, você não tem resultado efetivo ainda, tá? Aqui você vai poder colocar no final, depois da metodologia, a perspectiva do trabalho. O que eu espero com esse trabalho? Cuidem, aqui como não tem resultado, a perspectiva fica muito boa para o fechamento do resumo. Eu tenho um limite de caracteres para trabalhar, gente. Aqui o resumo propôs algo em torno de 2.300 caracteres. As frases aqui no resumo, você tem que tomar um cuidado, tá? Ela tem que ser uma frase concisa, não dá para fazer uma frase muito longa dentro do resumo, tá? Aqui eu não vou poder dividir em tópicos, embora eu tenha que olhar para o teu resumo e encontrar aqueles itens que eu falei antes, introdução, objetivo, material e métodos, eu não vou poder colocar lá, introdução, 2 pontos, aí depois, objetivo, 2 pontos, material e método, 2 pontos. Não dá para fazer isso. Então, não coloca separado em tópicos. É um texto, é um parágrafo único, né, onde vem em sequência esses itens que eu coloquei aí para vocês. As palavras-chave, tá? Então, depois que você construiu o resumo, a gente optou por 3 palavras-chave que devem ser separadas por ponto e vírgula. Essas palavras, elas têm que ser escolhidas com um certo cuidado, tá? Você pode optar em pegar algumas palavras que você usou no título, mas não escolham todas, tá? De preferência, né, 1 ou 2 no máximo. Bom, eu trouxe aqui um exemplo. Primeiro, o título. No caso desse título, observe que aí, cigarrinhas e galinhas forja no Brasil. Por que eu botei no Brasil? Porque esse projeto tinha uma amplitude de norte a sul do país. O corpo do resumo é um parágrafo único. Observa ali que eu coloquei em destaque nas cores os itens. O resumo ele começa com um contexto geral do trabalho, tá? O problema ali que está sendo gerado no final ali na segunda frase. Depois dessa estrutura vem ali, ó, o estudo terá como objetivo, isso é um projeto, então é uma intenção de trabalho. Então aqui é o estudo terá como objetivo. Depois do objetivo, objetivos, na sequência ali, primeiro depois do vermelho, outro em preto ali, você está vendo a metodologia. Né? Para o estudo serão utilizados também no futuro. Percebe que é uma metodologia curta ali. Depois da metodologia, mas aqui, como é projeto, vocês não têm resultado ainda. Então vocês vão colocar ali, ó, esse projeto, esse trabalho, poderá contribuir para o conhecimento das espécies. Então, eu estou fazendo aqui, botando uma perspectiva do meu trabalho. Tá? Então isso fecharia o meu resumo. Como resultado das atividades de pesquisa, espera-se atingir a seguinte produtividade, através da elaboração de um folder, da elaboração de uma música. Então, aqui eu posso falar do produto, um fechamento do que se pretende
com esse projeto, né, o produto que se pretende gerar com esse projeto. Tá? Então, observe que, embora seja um parágrafo só, eu tenho uma sequência a ser seguida dentro dessa estrutura. Eu não posso colocar o meu objetivo lá no final, eu não posso começar escrevendo a minha metodologia, eu não posso começar o resumo falando da perspectiva do trabalho. Então, essa é a sequência estruturada do resumo, que é basicamente uma receita de bolo. Isso se aplica a qualquer tipo de trabalho numa sequência lógica de leitura. Tá? Então, uma breve introdução, se possível uma justificativa também junto, o objetivo, a metodologia, no caso como é projeto, a perspectiva do trabalho e um possível produto que vai ser gerado com esse material. Bom, a questão do problema da pesquisa. Tá? Bom, eu vou ter que introduzir aqui, de uma forma não muito extensa, tá? A problemática, né, que eu quero investigar, o problema que eu quero investigar. Tá? O questionamento gerador, que vai direcionar toda a minha pesquisa. Então, a ideia do problema, eu tenho que ter isso bem claro, tá, para a realização do trabalho. Tá? Vou, de alguma forma aqui, expressar, né, a forma de variáveis, de como vou verificar, como é que vai ser feita a resolução desse problema. Isso vai ser colocado aqui também, na parte de problemática. Aqui um exemplo de como você pode colocar isso. Tá? Claro, estou focando tudo no projeto. Então, eu começo ali, o problema, né, aqui me referi ao problema que eu vou tentar solucionar. Depois, alguns parágrafos, 3, 4 parágrafos também, existe muita coisa na literatura, mas os produtores ainda têm problemas de identificação desses bichos. Então, estou levantando aqui a problemática. Eu tenho que gerar, então, uma pergunta, um questionamento. Dessa forma, será que é possível elucidar as diferenças entre as espécies usando estudos morfológicos, taxonômicos, né, desses insetos, nas condições e locais que eles ocorrem? Então, essa é a pergunta que norteou o trabalho. Então, ela aparece aqui na problemática. Os objetivos. Aqui, a orientação toda do trabalho parte dos objetivos. Tem que mostrar aqui a expressão do propósito da pesquisa, o que, para quê, isso aparece na questão do objetivo. Tenho que tomar cuidado na escolha de palavras aqui para os objetivos, elas têm que estar no infinitivo. O objetivo são dois, o geral e os específicos, são dois itens no objetivo. Tá? O geral, ele é uma ideia ampla do que você quer desenvolver. Tá? Eu não vou pontuar coisas aqui no objetivo geral, geralmente ele é um parágrafo, uma pequena frase, vou colocar como objetivo geral do trabalho. Agora, quando eu estou olhando para objetivos específicos, ele é mais operacional. Então, aqui eu vou pontuar as questões que eu vou levantar como objetivo para a execução do trabalho. Então, a parte operacional eu posso detalhar aqui nos objetivos específicos. Então, aqui, ó, um exemplo, um objetivo geral aqui para esse projeto que eu estou usando como exemplo. Então, o objetivo geral era desenvolver e difundir os conhecimentos sobre as espécies, né, que ocorrem em gramíneas. Então, esse era o objetivo geral, amplo do projeto. Mas quais eram os objetivos pontuais, os específicos? Primeiro objetivo, identificar e caracterizar morfologicamente as espécies. O segundo, mapear as áreas de ocorrência. Terceiro, determinar as plantas hospedeiras dos bichos. Elaborar uma coleção de referência. E confeccionar um livro sobre esse material. Esses eram os objetivos específicos do meu trabalho. Tá? Então, isso é a diferença entre o que é um objetivo geral e o que é um objetivo, que são objetivos específicos. Eu separei algumas palavras aqui que vocês podem utilizar para os objetivos de vocês. Se eu tenho como objetivo aí a ideia de conhecimento, né, o efeito de conhecer, a ideia, né, a apreciação, existem algumas palavras que eu posso utilizar. Né? Apontar, definir, repetir, relatar. Então, esses são exemplos de palavras que, quando eu estou me referindo ao conhecimento, eu posso utilizar nos objetivos. Eu posso usar para compreensão também algumas palavras. Então, localizar, determinar, conduzir, deduzir. Aplicação. Então, aplicar, elaborar, construir, né, estruturar. Análise. Analisar, comparar, detectar, criticar. Síntese. Pode aí, produzir, reunir, formular, propor, planejar. Para avaliação. Argumentar, avaliar, selecionar, validar, julgar. A parte da justificativa. Então aqui, gente, isso é importante. Por quê? É aqui que eu vou vender o peixe do meu projeto. A justificativa é um item muito importante. Não percam, né, a utilização desse item, porque vai valorizar muito o trabalho de vocês. A contextualização desse problema, como é que ele aparece agora como um problema.
a relevância desse problema, porque que é importante, né, essa questão que eu estou levantando para executar o projeto. A importância social, então a relevância social da pesquisa, isso é muito, a gente usa muito, né, a utilidade desse material que vai ser produzido. Aqui uma justificativa, então, que eu criei. Então, uma frase lá inicial, né, da questão do problema, tá? Um contexto aqui do Brasil um pouco mais histórico, desde a década de 1968, 69, a gente tem observado problemas causados, então isso vai fazendo um contexto, né, de que porque como a gente chegou nesse problema hoje, ele não começou ontem, ele já vem há muito tempo, né, se alongando aí, e a gente mostra que é necessário a gente hoje fazer alguma coisa para resolver esse problema. A literatura mostra, então estou fazendo sério aqui eu não estou fazendo citações, mas eu estou pegando elementos, claro, da minha revisão e incrementando a minha justificativa. Tá? Então, cabe salientar que o problema reside no fato desses insetos serem considerados um grupo, né, diversificado. Então, eu estou mostrando aqui a justificativa, a importância de executar esse projeto. Bom, o referencial teórico. Gente, o referencial teórico ele é cansativo, ele às vezes é extenso, mas ele é fundamental para o teu projeto. Se o teu projeto tiver um referencial teórico muito falho ou poucas referências, eu não posso acreditar que o seu projeto está bem embasado. Tenho que colocar as devidas citações daquelas informações. Muitas vezes aparecem no referencial teórico números, quantidades, coisas que sem uma referência é impossível. Evitem, gente, fazer muitas transcrições. Então, utilizem a ideia dos autores, sempre dando a respectiva indicação deles, com as normas que a gente sugeriu, né, para o projeto. Bom, o referencial teórico, ele vai, claro, vai estar muito relacionado ao tema que você escolher. Eu separei aqui, por exemplo, para um projeto, eu posso fazer um referencial teórico corrido, né, ou eu posso separar também ele em itens. Eu quero começar ali com um subitem lá, aspectos socioeconômicos. Bom, então tudo que tiver referente a essa parte vai aqui. Eu quero falar aqui da associação entre as pastagens e os insetos. Bom, então é só aqui que eu vou colocar o que eu achar sobre essas informações. Se não, gente, eu vejo que às vezes é feita uma construção corrida e o cara vai e volta. Ele está falando ali do aspecto socioeconômico, daqui a pouco ele está falando dos bichos, e daqui a pouco ele volta de novo a falar fora de alinhamento. Então, se eu estou construindo um texto corrido, eu tenho que tomar cuidado para que os trechos façam sentido e que eu não vá e volte, né, usando a informação, né, deslocada. Então, ou você separa em itens para você se achar melhor, ou você cuida muito bem na construção para estar colocando as informações nos alinhamentos ou nos trechos adequados. Eu sempre vou começar com um referencial teórico ali, fazendo um trabalho, um apanhado com amplitude maior, e vou afunilando isso. O material e métodos. Bom, a metodologia que eu vou utilizar aqui, então, uma descrição aqui detalhada, descrever todos os procedimentos, todos os materiais que vão ser utilizados, como vai ser feita a amostragem de dados, como vai ser feita a análise de dados e a amostragem. Aqui eu trouxe um exemplo. Tá? Eu também uso, na parte de material e métodos, eu posso construir de forma sequencial, né, sem quebrar em subitens, mas eu posso separar também. Às vezes, quando o material e método está muito complexo, são várias etapas que você vai ter que seguir, o ideal é separar também em subitens. Aqui, só sobre o levantamento de dados. Então, para os dados para o estudo serão obtidos. Aqui o material e métodos, gente, também cuidem um tempo verbal. É também no futuro, é projeto, ele tem a intenção de ser executado. Então, os dados serão obtidos, tá? No futuro. Aqui, sobre a amostragem. Então, a coleta, ela será realizada. A identificação do espécime será realizada também. A questão das referências, tá? A referência também é obrigatório. Eu tenho que achar as referências que estão no final, elas têm que estar no corpo do texto. Vocês têm que espelhar. Depois que eu construir o meu referencial teórico com as citações, eu tenho que olhar para a lista de referências e ver se está batendo isso. Cuidado no final entre a presença da referência no texto e a presença da referência lá na listagem, né, final, ela é muito importante. Eu deixei aqui também, gente, uma lista de palavras, tá, que fazem ligação entre parágrafos.
Isso aqui também é muito útil quando a gente está ali escrevendo e falta uma ligação que você quer construir, né, entre trechos. Alega que, explica que, né, destacam que, conforme, vale lembrar, no entanto. Então, são frases, são trechos, né, palavras que ajudam nessa ligação. Outras aí, ó. Essa ideia também é reforçada por, né, resumindo. Então, são palavras para ajudar na redação. Concordo com, né, demonstra, né, para finalizar. Então, são termos que você vai poder usar.